Ao longo dessa semana, eu enviei várias atividades assíncronas para vocês, que eram 3 podcasts, que eu espero que vocês tenham conseguido, mesmo com essa minha voz linda, maravilhosa, ouvi-los, e porque ele vai dar uma base legal. Enviei também a apresentação teórica, com todos os conceitos essenciais para ligações químicas, e enviei ainda na quarta-feira um vídeo mostrando como fazer uma ligação iônica e como fazer uma ligação covalente, demonstrando todo o mecanismo para a resolução de uma ligação, tanto iônica quanto covalente. E agora a gente vai repassar alguns pontos só da apresentação. Eu peço, novamente, eu não fico vendo o bate-papo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida ao longo da minha fala, que abra o microfone e fale, tá? Não tem problema de me interromper, não tem problema nenhum, tá? É até melhor, que senão eu fico achando que vocês, às vezes, podem estar acompanhando e, de repente, está um pouco perdido. Se não entender, eu paro, recomeço a explicação de novo, tá bom? Então, para que a gente possa ter alguns pontos da nossa aula teórica de ligações químicas. Nós vamos trabalhar praticamente com ligações covalentes e iônicas, tá? Mas eu dou na apresentação alguns pontos da ligação metálica, mesmo que ela não seja muito trabalhada, aí eu trago para vocês conhecerem que há um terceiro tipo de ligação, que é a ligação metálica. Deixa eu só. O primeiro ponto, quando a gente começa a trabalhar ligações, a gente começa a falar do número de valência, que é justamente um número que vai definir a capacidade do meu elemento químico de doar, receber ou ainda de compartilhar elétrons e assim constituir uma ligação química. Retornando à nossa aula anterior de tabela periódica, o número de valência eu consigo olhar na tabela periódica e conhecê-lo. Eu sempre trago o número de valência, mesmo que quando a gente está trabalhando, por exemplo, com ligação iônica, a gente forma os íons, cátions e ânions, a gente já vai conhecer a valência de cada um dos elementos químicos envolvidos. Mas é bom que você saiba. Por quê? Sempre, gente, a minha família principal, o que é mais importante para a ligação química é saber a família do meu elemento químico. Saber que a família 1A, 2A e 3A, que são os metais alcalinos terrosos e a família do boro, eles tendem a perder seus elétrons, porque ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. E eles sempre vão buscar uma instabilidade de gás nobre, também chamada da regra do octeto, que é fechar 8 elétrons na camada de valência. Nós não trabalhamos com a distribuição eletrônica, para que vocês compreendessem que quando eu perco os meus elétrons, o meu 1, o meu 2 ou meus 3 elétrons da camada de valência, não é que meu elemento vai ficar sem. Ao contrário, ele retorna para uma camada anterior de estabilidade, adquirindo então a estabilidade de gás nobre naquela camada anterior, com 8 elétrons naquela camada, não na última. Mas ele perde o que era da camada de valência e volta a uma camada. Na distribuição eletrônica, isso fica mais claro. Quando a gente não tem distribuição eletrônica nem menta, a gente precisa ter um cuidado para entender esses pontos específicos. O que é justamente então um conceito de ligação química é a junção de 2 ou mais átomos, tá? Eu estou unindo, eu estou juntando. E uma característica de quando ocorre uma ligação química é que esse arranjo que resulta da ligação química, ele tem menos energia do que os núcleos separados. Ou seja, os átomos separados ele tem uma energia X. Quando eles se unem, essa energia tem um abaixamento de energia, que é uma característica das ligações químicas, tá, gente? Então, essa formação de ligações, seja ela iônica, covalente, metálica, ela tem como característica a ligação química, esse abaixamento de energia, que é justamente pela atração dos núcleos de cargas opostas, enfim, dos íons de cargas opostas, ou ainda da atração entre os núcleos quando eu tenho pares compartilhados na ligação covalente. Ou seja, nos dois casos eu vou ter abaixamento de energia. Claro, resultantes ou ocasionados por características diferentes de cada ligação. Mas, como característica, fez uma ligação iônica, fez uma ligação covalente, eu tenho um abaixamento de energia, tá bom? Isso aqui que é o ponto importante do porquê ocorrem as ligações químicas. Elas ocorrem justamente para que os átomos, os elementos químicos, atinjam uma configuração de gás nobre, ou seja,
tendo 8 elétrons na camada de valência, salvo uma exceção. Se você olhar na tabela periódica, deixa eu pegar aqui, o nosso camarada hélio, ele está aqui, ó, gases nobres. E ele é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na camada de valência, ele tem 2. É a única exceção. Sendo assim, o nosso hidrogênio ele consegue se encaixar nas ligações químicas, seja perdendo seu um elétron, estabilizando, ou seja, compartilhando elétrons. Por isso, que o hidrogênio, se ele ficar com 2 elétrons na camada de valência, compartilhando os seus elétrons, por exemplo, ele atinge uma estabilidade de gás nobre. Qual gás nobre? O hélio. É a única exceção. O único gás nobre que não tem 8 elétrons na camada de valência é o hélio. Isso é importante que você saiba, tá bom? Se quiser escrever depois no cantinho do seu caderno para não esquecer. O único gás nobre que não tem 8 elétrons na camada de valência é o hélio. Vamos lá. Quais são, então, as ligações químicas? Talvez esse gifzinho não fique animado no PDF de vocês, mas no PowerPoint fica animadinho. O exemplo mais clássico que eu tenho, quando tem a formação de íon, que é a transferência completa de elétrons, alguém perde, alguém ganha elétrons, eu tenho uma ligação iônica, tá? Característica básica da ligação iônica, como o próprio nome já fala, iônica, íons, forma íons. Ou seja, alguém vai ganhar elétron e alguém vai perder elétron. Reitero novamente lá das primeiras aulas. A gente não tem uma variação do número de prótons, a gente não tem uma variação do número de nêutrons, e sim de elétrons. Para mim ter a formação de íons, eu tenho que ter a perca ou ganho de elétrons, tá bom? Então é mais ou menos isso que ocorre. O cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, ele é um composto iônico. E isso dá algumas características muito legais. Que é, por exemplo, se você fizer um composto, e é uma das características dos compostos iônicos, dissolver sal em água, você vai ver, e tiver os eletrodos, eu até tinha, eu me esqueci de separar para mostrar para vocês, num copinho de água e sal. Você vai ver que conduz eletricidade. Diferente de um composto molecular, por exemplo, o açúcar, que é a sacarose. Por quê? Composto molecular é formado através de ligação covalente, ele não vai conduzir eletricidade. Já os compostos iônicos, eles conduzem. Por quê? Quando eles se dissociam em meio aquoso, eles se dissociam como íons, positivos e negativos, fechando o circuito. Por isso que a gente, quando coloca, por exemplo, o cloreto de sódio na água, ele vai... Aqui ele está se unindo, está fazendo a ligação. Você viu, ó, doou um elétron para o cloro. Os núcleos acabaram se atraindo pelas cargas opostas. Ó, atraiu. E quando eu tenho... Aqui eu fiz a ligação. E quando eu coloco em meio aquoso, essa ligação se rompe. Eu tenho uma dissociação iônica, ou seja, eu tenho a formação de íons, cátions e ânions. Isso num sistema vai acabar conduzindo eletricidade. Isso é uma característica dos compostos iônicos, tá, gente? Em meio aquoso, eles conduzem eletricidade. Esse é o detalhe, eu preciso ser em meio aquoso para que consiga romper, ter essa dissociação da ligação, tá bom? Depois a gente vai ver com cuidado essas características mais adiante. Com certeza você já leu no slide, já estudou, a gente vai só retomando. E quando eu tenho compartilhamento de elétrons, veja, é o exemplo da formação da amônia. Os meus átomos, os meus elementos químicos, eles vão adquirir a sua estabilidade, 8 elétrons na camada de valência, ou 2, no caso do hidrogênio, através do compartilhamento de pares eletrônicos, tá, gente? Então, eu vou ter um compartilhamento, o nitrogênio é um exemplo clássico, junto com o hidrogênio formando amônia. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Vem o hidrogênio e faz o compartilhamento, ó. E quando tem o compartilhamento, o par de elétron conta para os 2 elementos químicos envolvidos. No nosso caso, ó, deixa o GIF acontecer de novo. Ó, tá se aproximando, formou os pares eletrônicos. Vai contar para todo mundo. Vai contar para esse hidrogênio e vai contar para o nitrogênio também. Isso é uma das características. Se na iônica eu tenho a formação de íons por perca ou ganho de elétron, na nossa ligação covalente eu tenho compartilhamento de elétrons. Eu tenho uma molécula neutra, sem carga, porque ninguém vai alterar sua carga perdendo ou ganhando elétrons, tá bom? E ainda há um terceiro tipo de ligação
que é menos abordada, mas não é menos importante, ela tem uma relevância muito grande, que é as ligações metálicas, onde um número alto de cátions é mantido unido por uma nuvem de elétrons. Como se tivesse nesse GIF animado, essa nuvem fosse todos os elétrons, vários elétrons, unindo um número grande de cátions. No nosso caso, o exemplo que eu trago é um pedaço de cobre, tá? O cobre ele é mantido, unido por ligação metálica, ou seja, eu tenho uma nuvem encobrindo vários cátions, e isso mantém os cátions unidos, tá bom? Isso acontece e vai formar as ligas metálicas, que é uma das características também das ligações metálicas, e por consequência é muito utilizado no nosso cotidiano. Como eu falei para vocês, então aqui a classificação: iônicas, covalentes e metálicas. Essa é a nossa classificação. A ligação iônica, então, como eu falei para vocês, ela é caracterizada pela perca ou pelo ganho de elétrons, ou seja, formação de íons, tá? E esses íons vão interagir entre si. Eu tenho íon positivo interagindo com íon negativo, o cátion interagindo com o ânion, então eu vou ter as ligações iônicas. Alguém, sempre lembrando, alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar elétrons, tá? As ligações iônicas são formadas quando os elementos eletropositivos reagem com elementos eletronegativos. A ligação iônica é o resultado da interação entre íons de carga elétricas contrários, como eu falei para vocês. É justamente o resultado da interação entre cátions e ânions, alguém que perdeu e alguém que ganhou elétrons. Então, eu ainda trago, deixo um lembretezinho para você não esquecer, que cátions são íons com cargas positivas e ânions são íons com carga negativa. Positiva significa que perdeu o elétron. Negativa significa que ganhou o elétron. Algumas das características que definem ou que explicam os compostos iônicos, por exemplo, que os compostos iônicos eles formam retículos cristalinos. Então eu mostro aqui como que seria uma imagem microscópica de um retículo de NaCl, do cloreto de sódio. Então ele tenta organizar, é uma das características que explica alguns conceitos das ligações iônicas, que é justamente formar retículos cristalinos, tá, gente? E ainda tem, por exemplo, alta temperatura de fusão e de ebulição, sólidos em temperatura ambiente, tá? Todos os compostos iônicos eles são sólidos em temperatura ambiente, eles são duros e quebradiços justamente pelas estruturas dos retículos, tá? E quando no estado líquido eles são bons condutores de eletricidade. Mas isso é uma característica. Se você pegar o mesmo eletrodo que eu estava falando para vocês e fechar um copinho só com sal, não vai conduzir eletricidade. Mas se você fechar esse circuito, colocar água naquele copo com sal e colocar novamente eletrodos, você vai ver que vai conduzir eletricidade. Isso porque a água vai, no estado líquido, vai romper as ligações químicas entre o cloreto de sódio, entre o cloro e o sódio, fazendo com que naquele meio aquoso fiquem o sódio positivo e o cloro negativo, e Na mais Cl-, naquele meio aquoso, fechando o circuito. Ou seja, isso é uma das características mais faladas de um composto iônico. Em meio aquoso, ele conduz a eletricidade, mas puro, em estado sólido, não vai conduzir. Destaque para vocês aqui na apresentação. As ligações iônicas, os elétrons são doados ou recebidos. Isso é o básico, tá, gente? Se a gente fechasse a aula hoje, o que eu preciso saber, fechasse a aula agora, é que na ligação iônica alguém perde, alguém ganha elétrons, tá bom? Então, geralmente vai acontecer entre esses camaradas aqui. Salvo os metais de transição, que é essa galera do meio aqui, tá? A gente vai... Essa tabela foi a única que eu achei uma fotinha para tentar mostrar para vocês. Então vamos esquecer esses metais de transição do meio e focar. Geralmente vai ocorrer entre alguém da família 1, 2 e 3A com alguém da família 5, 6 e 7A. Tá? Quem está na família 1, 2 ou 3A vai perder seus elétrons para quem está na família 5, 6 ou 7A. Ainda pode ocorrer com o hidrogênio. O hidrogênio perde seus elétrons também para a galera que está lá na família 5, 6 e 7A. Então, alguém tem a tendência de perder elétrons com alguém que tem a tendência de ganhar elétrons. E assim vai acontecer ligação iônica, beleza?
E aqui tem alguns exemplos. Eu resolvi, se eu não me engano, a letra B no quadro e mandei o vídeo para vocês, não foi? Alguém pode me responder? Abra o microfone, por favor, está todo mundo vivo. Olá. Ei! Ah, ouvi uma voz. Eu tava me sentindo sozinho aqui. Vocês me deixam sozinho, gente. Eu acho que eu resolvi a letra B, né? Então depois vocês podem, ao final da aula, tentar resolver a letra A. Se ainda não tentaram, eu falei no vídeo lá que aí vocês têm que resolver a letra A e a letra C. Que, gente, o mecanismo de resolução, eu vou até, eu me deu, agora eu vou, deixa eu parar a apresentação aqui. Vou voltar para minha tela aqui. Qual é a letra A? É o potássio e o selênio, né? Deixa eu só ampliar minha câmera aqui. Que eu vou mostrar para vocês outro exemplo. Eu ia pedir para vocês que vocês fizessem, mas eu já vou antecipar. Ó, letra A ligação entre o potássio e o selênio. Bom, gente, primeiro passo. Eu preciso... Deixa eu só ver se eu consigo ampliar aqui. Deixa eu só ver aqui. O que eu preciso, gente, é, primeiro, conhecer a família que está no elemento químico, tá? Para começar. Se é ligação iônica, alguém vai ganhar e alguém vai perder elétrons, beleza? Essa é a característica. Bom, sabendo que alguém vai ganhar e que alguém vai perder elétrons, eu vou procurar esses elementos químicos na tabela periódica. O nosso potássio, ele está na família 1A. Ó, aqui está o potássio. Na família 1A, ele é um metal alcalino. Isso me dá uma característica muito importante do potássio. Qual? Que ele tem um elétron na camada de valência. Isso vai começar a me ajudar a resolver a minha ligação química. Então, o potássio tem um elétron na camada de valência. Bom, agora eu vou caçar o meu selênio na tabela periódica, que é o nosso camarada que está na família, ó, 6A. Cadê o selênio? Vou mostrar para vocês, ó. Calcogênio, família 6A. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período da família 6A, dos calcogênios. Então, meu selênio, sendo da família 6A, significa que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, tá? Então, o selênio tem 6 elétrons, deixa eu botar um pouquinho mais para o canto, para ficar mais... 6 elétrons na camada de valência. Quando eu faço a resolução, eu sempre gosto de mostrar... Eu acho que fica bem claro o quadro para vocês, né? Vou aproximar um pouco mais o note, para vocês enxergarem bem. Então, eu tenho um camarada que tem um elétron na camada de valência. E eu tenho outro camarada que tem 6 elétrons na camada de valência. Isso me diz que a tendência do meu potássio é perder esse elétron para o selênio, que, por sua vez, tem a tendência de ganhar elétron. Veja, o que é menos... quando eu falo de ligação, eu estou falando de energia. Quando eu preciso de energia para arrancar esse elétron do potássio e ele voltar para um nível de energia estabilizado, uma configuração de gás nobre, o nível de energia para arrancar ele é menor que se eu fizesse o contrário. Se eu fosse lá no selênio e queria arrancar os 6 elétrons, tá bom? Para que você entenda como que vem essa tendência. O que gasta menos energia é o nosso potássio ceder esse elétron para o selênio. Ó, é bem isso, tá, gente? Essa é a representação. Feito isso, o nosso potássio, ele estabilizou. Ele perdeu seu único elétron na camada de valência. Ou seja, ele atingiu, numa camada anterior, uma camada de gás nobre, 8 elétrons na camada de valência, estabilidade de gás nobre. Porém, o nosso selênio ainda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais os 7 que ele recebeu. Quando acontece isso, simplesmente eu vou ter que colocar outro elemento químico, outro potássio. E assim eu vou fazendo até conseguir resolver o meu problema. Feito isso, novamente o potássio vai seguir tendo a tendência de perder. Esse potássio, ele estabiliza, volta a uma camada anterior, então ele atinge estabilidade de gás nobre. E o nosso selênio, por sua vez, também
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira parte do mecanismo de ligação é esse. É mostrar o mecanismo num todo, com os elétrons envolvidos. A segunda parte é mostrar os nossos íons formados. Ligação iônica formou íons. Assim sendo, o nosso potássio, cada potássio, isso é importante. Agora eu analiso os elementos químicos separados, nesse momento de mostrar os íons. Cada potássio perdeu um elétron, cada um. Eu tenho 2 potássios, mas cada um perdeu um elétron. Isso quer dizer que a carga dele é mais 1. Cada selênio, que eu tenho um único envolvido, recebeu 2 elétrons. Isso quer dizer, se ele ganhou 2 elétrons, a carga dele é menos 2. Sendo assim, a minha última parte, que é que eu vou pedir geralmente nos exercícios para vocês é, por exemplo, demonstre o composto iônico formado da ligação de potássio e selênio, por exemplo, que a gente está fazendo. O composto formado vai ser K. Quantos K eu tenho? 2. Agora eu faço análise geral de tudo que eu tenho na minha ligação. K2SE. Olha todos os elementos que tu tem de problema e escreve para a tua fórmula do composto iônico. 3 passos, tá, gente? Primeiro passo é fazer o mecanismo da ligação. Segundo passo é mostrar os íons formados. E o terceiro passo é mostrar o composto iônico que foi formado. Beleza? E aí, gente? É tranquilo? Dá para sobreviver? Abra o microfone e me Bem de diga. boa, professor. Viu, professor? Sim. Tu consegue mandar uma foto aí no bate-papo pra corrigir bem certinho? Mano, pera aí. Já vou mandar para vocês no grupo lá, tá? Então, você já tem resolvido a letra A e a letra B do slide, acho que é 16, né? 12, aliás. Do slide 12, você já tem resolvido a letra A e a letra B. Façam depois a letra C e me escrevam se tiverem dificuldade para resolver, enfim, para que eu consiga acompanhar também o desenvolvimento de vocês. Letra A, slide 12. Beleza. Tranquilo, ligação iônica, gente. É isso que eu preciso fazer. É esse mecanismo de ligação que eu preciso fazer, tá bom? Seguindo, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Na nossa apresentação, eu tenho ligações covalentes, que é a próxima tópico da nossa aula. Então, na ligação covalente, eu tenho como característica o compartilhamento de elétron entre os átomos, tá bom? Isso veio lá com Lewis, lá em 1926, que propôs justamente, através da mecânica quântica, esse tipo de ligação. Hidrogênio com hidrogênio, um exemplo clássico. O hidrogênio vai precisar de 2 elétrons para fechar a sua estabilidade de gás nobre. Qual o gás nobre? O hélio. A única exceção é que não tem 8 elétrons na camada de valência. Quando tem 2 átomos de hidrogênio, ó, a aproximação entre eles. Compartilhou par, esse par de elétrons conta para esse hidrogênio e para esse hidrogênio. Por isso, os dois adquirem estabilidade. Então, eu tenho compartilhamento de par de elétrons. E geralmente vai acontecer entre hidrogênio e hidrogênio, entre os metais da família 5, 6 e 7A, entre eles mesmos, e entre os metais da família 5, 6 e 7A com o hidrogênio. Isso porque o hidrogênio só precisa de um compartilhamento para fechar sua estabilidade, tá bom? Então, como características, por exemplo, que eles podem ser encontrados diferentes dos iônicos, que são sólidos à temperatura ambiente. Eu tenho composto molecular, que são os compostos formados por ligação covalente, nos 3 estados físicos. Por exemplo,
o gás hidrogênio, H2 é gasoso, H2O, que é a nossa água, ele é um composto molecular, um composto covalente, logicamente estado líquido à temperatura ambiente, e ainda tem o açúcar, a sacarose, tá? Que é um composto molecular, C12H22O11, encontrado em estado sólido, tá, gente? Então, só isso que já é uma diferença entre os compostos iônicos e covalentes. Sem falar que, reitero novamente, por formar moléculas, estrutura neutra, sem carga, não vai conduzir eletricidade, tá bom, gente? Acho que eu até reitero aqui para vocês, ó. Em sua forma pura, a substância covalente não conduz corrente elétricas, e sim se comporta como isolantes. Só uma exceção ali é a grafita, tá? Ela pode conduzir eletricidade. É um composto covalente que pode conduzir eletricidade, corrente elétrica. Justamente por uma característica lá da química quântica, que é a ressonância, que é a transferência ou giro de elétrons, tá bom? Deixa eu só ver aqui, se não é ninguém me chamando. Não. Vamos lá, então. Quando eu tenho um compartilhamento de elétrons, eu simbolizo por um tracinho, tá? Um compartilhamento, um tracinho, dois compartilhamentos, dois tracinhos, ou três compartilhamentos, três tracinhos, tá? Ó, mostra aqui. Por exemplo, supondo que seja hidrogênio e hidrogênio, tá? Fez a ligação, a representação é essa. Ah, aqui que seja um oxigênio, oxigênio com oxigênio, O2. Fez dois compartilhamentos, representa assim. E ainda, supondo que seja o nitrogênio aqui, três ligação entre nitrogênio e nitrogênio, três tracinhos, tá? Chamando isso de ligação simples, dupla ou tripla. Daí eu só boto um lembrete, tá? Estabilidade eletrônica alcançada quando o átomo atinge configuração semelhante de gás nobre, 8 elétrons na última camada, exceto o do hidrogênio, que também adquire estabilidade de um gás nobre, que é o hélio, tá, gente? Também importante lembrar, já falei que os pares de elétrons, esses elétrons são contados para os dois elementos químicos envolvidos. Tá? Até dei uma sacudida aqui para você não esquecer. E aí eu entro na questão de fórmulas químicas, que é da nossa ementa, que é a fórmula molecular, eletrônica e estrutural plana. Essas são as nossas fórmulas químicas. A molecular, eu estou mostrando a molécula formada, tá, gente? Molecular é como o próprio nome já fala, vou mostrar a molécula que formou. Agora, eu tenho outros dois tipos, que é, eu peguei como exemplo a água e o gás carbônico, tá, gente? O dióxido de carbono. A fórmula eletrônica, eu estou mostrando os elétrons envolvidos em todo o mecanismo da ligação. Exemplo da água. O nosso oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Veio hidrogênio com um, compartilhou. Outro hidrogênio, compartilhou. Todo mundo estabilizou. E essa é a fórmula eletrônica, tá, gente? E ainda estrutural plana é quando eu só mostro as ligações formadas, se são ligações simples, se são ligações duplas ou se são ligações triplas, sempre, como eu falei, demonstradas por um traço. Ou seja, com os dois exemplos, hidrogênio e oxigênio formando a água, carbono e oxigênio formando dióxido de carbono, eu mostro a molecular, a eletrônica e também a estrutural plana, tá? Pode só chamar de estrutural, não tem problema. E aí eu entro numa teoria do orbital molecular. Essa teoria dos orbitais, ele vai mostrar onde que é provável que exista um elétron, que esses elétrons sejam encontrados numa ligação, num átomo isolado, tá, gente? Eu só trago alguns pontos importantes que eles são relacionados à nossa ligação covalente. Então eu destaco que o orbital é um lugar do espaço onde é provável que o elétron seja encontrado, tá, gente? Então isso vai me dar, por exemplo, a geometria nos compostos moleculares, que não é nossa ementa, mas eu já estou reiterando para vocês, que pode no futuro, você for lá no livro de química estudar ligação, sentiu saudade do professor Nicolas, sentiu saudade de química 1 da universidade, abre um livro de química e vai estudar, e aí encontrou lá geometria molecular. Então, essa geometria é definida também através das orbitais moleculares. E quando eu estou falando de ligações simples, duplas e triplas, eu estou falando desses camaradas aqui, que são as ligações sigmas e as ligações pi. Gente, quando eu tenho a relação ou interpenetração entre dois orbitais atômicos, resultando no orbital molecular, pode se dar de forma linear,
ou seja, uma ligação simples, que é uma ligação sigma, ou ainda de uma forma paralela, formando ligações duplas ou triplas, que daí eu vou ter ligação sigma e ligação π. A ligação sigma se estabelece quando dois átomos se ligam por uma ligação simples, ou seja, numa ligação simples eu só tenho ligação π. Agora, se eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma sigma e uma π. E se eu tenho uma ligação tripla, eu tenho duas π e uma sigma. A gente já vai ver isso no próximo slide, tá? As ligações π são dependentes das ligações sigmas. Por quê? Eu posso ter uma ligação simples só com ligações sigmas, ou seja, só uma ligação sigma. A sigma ela é independente. Já para π ocorrer, eu preciso ter essa dependência com a ligação sigma. Por quê? Se eu tenho uma ligação dupla ou tripla, logicamente eu tenho ligação sigma e aí sim eu poderei ter ligação π. Ó, aqui tá importante para vocês, ó. Deixa eu ver, acho que tem mais um slide aqui. Ligação simples, eu tenho uma ligação sigma. Ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma π, tá? São características, tá, gente? Isso não vai mudar, isso é definido dessa forma. E quando eu tenho ligação tripla, eu tenho duas ligações π, que são as das pontas, e uma ligação sigma, que são... aliás, uma ligação sigma, que é a do meio, e as ligações π, que são as da ponta. De uma forma mais clara do que o texto, eu coloco essa imagem aqui no cantinho. Ó. Quando eu tenho uma ligação simples, eu tenho uma ligação sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. E quando eu tenho uma ligação tripla, as das pontas são as ligações π e a do meio é sigma, tá, gente? Como que eu faço, professor, ligação covalente? Também mandei para vocês o exemplo do cloro e do nitrogênio e vamos resolver a letra A. Deixa eu parar o compartilhamento de novo para a gente resolver. Vamos fazer a letra A do slide, deixa eu ver qual é o slide, 26. Hidrogênio e hidrogênio. Deixa eu abrir o Webex para vocês me enxergarem. Deu. Gente, hidrogênio e hidrogênio. Letra A. Slide 26. Bom, característica do meu hidrogênio. Ele não tem família. Lembra que nós conversamos? Ele é aquele camarada considerado elemento sem família. O único elemento químico na tabela periódica que não se enquadra em nenhuma família. Só que eu sei que meu hidrogênio ele possui um elétron na camada de valência. Então, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Eu vou fazer ligação entre hidrogênio e hidrogênio. Então, vou ter dois hidrogênios envolvidos. Gente, ligação covalente, como que se estabelece? Não vai ter doação e nem recebimento de elétrons, e sim compartilhamento. E eu demonstro da seguinte forma. Ó. Simples. Só destaco, só demonstro, faço o compartilhamento daquele par de elétrons. Sendo assim, esse par de elétrons compartilhado conta para esse hidrogênio, conta para esse hidrogênio. Sabendo que o hidrogênio, para atingir estabilidade de gás nobre, precisa de quantos elétrons na camada de valência? 2, similar ao L. Um elétron ele já tinha, compartilhou, ficou com 2. Esse, um elétron já tinha, compartilhou, ficou com 2. Gente, seja flúor, hidrogênio, nitrogênio, sempre que compartilhar entre ele, vai contar para os dois, tá, gente? Para os dois. E aqui, eu já formei a minha fórmula eletrônica. Mostro os elétrons envolvidos. Agora, para me mostrar a minha fórmula estrutural plana, eu vou mostrar as ligações que formaram. Quais são? Formou uma ligação simples entre esses dois camaradas. Então, formou isso aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, essa ligação
que formou entre hidrogênio e hidrogênio, ela é sigma ou ela é pi? Respondam. Sigma ou pi? Alguém tá vivo? Sigma, professor. Muito bem, alguma voz me falou que é sigma. E a fórmula... Deixa eu só escrever aqui. Se eu perguntasse qual o tipo ou quantas ligações sigmas e pi formam-se através da união de dois átomos de hidrogênio, forma uma ligação sigma, tá? Então essa ligação, sempre que é uma ligação simples, é ligação sigma, tá? E ainda, para a gente terminar, a terceira parte do exercício é mostrar a minha forma molecular, que é o composto molecular que formou, o composto covalente. Formou o H2. Tá, gente? Só isso, gente. Simplesmente. Também 3 passos, tá? Assim como a iônica, 3 passos. Primeiro compartilha, mostra o compartilhamento, mostra a fórmula estrutural plana e mostra o composto molecular formado. Só isso, tá? Copiem aí, eu vou mandar a foto para vocês que é melhor. Agora, o que acontece quando eu tenho, por exemplo, professor, mas ligação simples é fácil. Então tá. Vamos fazer juntos a ligação, deixa eu ver qual é a letra C. A letra C é flúor e flúor, tá? É bem fácil, vocês podem fazer depois. Nós vamos fazer agora um outro exemplo. Ninguém está copiando, né? Se alguém estiver copiando, manda a foto depois. Gente, uma coisa que eu preciso que vocês me digam. Vocês enxergam bem o quadro aí? Fica legível para vocês quando eu uso o quadro? Não muito, professor. Não muito? Mas quem fala não muito aí é o Cidrônio. E quem tá, eu acho que em celular talvez não fique muito legível. Tu tá em celular ou tá em computador? Computador, né? Ih, computador. E mesmo assim não fica muito legível. Alguém mais também não fica muito legível, porque às vezes pode ser conexão, tá, gente? O Webex, ele vai, a qualidade do vídeo vai ficando de acordo com a conexão. Alguém não consegue, não fica muito legível também? Só quando escreve muito pequeno, mas é porque eu tô pelo celular, eu acho. Beleza, mas a gente vai tentando se acertar, tá, Larissa? A gente vai, esse drone, a gente vai tentando se... Porque eu acho que o quadro fica mais claro para vocês. Se eu ficar só slide, talvez não fique muito claro o mecanismo para vocês, tá bom? Vamos fazer mais um tipo de ligação covalente, que é entre nitrogênio e nitrogênio. Vou apagar, botar mais. Tá, escreve aí, coloca no teu caderno ou na folha que você está acompanhando aí. Fazer ligação covalente do nitrogênio. Tá? Eu quero fazer ligação covalente do nitrogênio. Ou seja, eu vou ligar nitrogênio com nitrogênio. Primeiro passo. Saber a minha família do camarada lá na tabela periódica. O nosso nitrogênio, ele tem uma vantagem assim, que é muito famosa, que ele tem a sua própria família, a família do nitrogênio, família 5A, onde todos os elementos químicos da família 5A apresentam características químicas e físicas similares à do nitrogênio. O nitrogênio, na família do nitrogênio, família 5A, me diz que ele tem família 5A, família do nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entre dois nitrogênios, 1, 2, 3, 4. Nitrogênio e nitrogênio. Os dois nitrogênios, logicamente, vão ter 5 elétrons na camada de valência. São dois elementos químicos que têm a tendência de receber elétrons. Ou seja, eu não vou ter uma ligação iônica. Porque para ter uma ligação iônica, um precisa ter a tendência de perder elétron e outro de receber elétrons. Ligação covalente, porque os dois têm a tendência de receber elétrons. Professor, como que eu faço agora?
Simples. Compartilhamento. Opa, compartilhou aqui. Ainda não fechou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhou? 6. Conta para os dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz outra ligação covalente. Compartilha de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 7. Também não fechou. Faz outra ligação covalente. Outro compartilhamento. Ó. E agora vai fechar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O par conta para os dois. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechou. Eu apresentei aqui a minha fórmula eletrônica. Tá? Fórmula eletrônica é isso aqui. Mostrei todos os elétrons envolvidos. Agora, a minha fórmula estrutural plana, eu vou demonstrar as ligações que ocorreram, cada par de elétrons representado por um tracinho. Sendo assim, eu tenho nitrogênio com 1, 2, 3 tracinhos. Muito bem. Vou posicionar melhor aqui. 1, 2, 3. Essa é a minha fórmula estrutural plana. Nitrogênio, 3 tracinhos, que são os pares compartilhados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se eu ainda perguntasse para vocês quantas ligações sigmas e pi eu tenho nessa união de nitrogênio e nitrogênio? Alguém? Quantas ligações sigma? Duas pi, uma sigma, professor. 2 pi e uma sigma. Muito bem. As da ponta são ligações sigmas. E a do meio é ligação sigma. Então, se eu perguntasse quantas ligações sigmas e quantas ligações pi tem o composto N2, que é o nitrogênio e nitrogênio, eu tenho 2 ligações pi e uma ligação sigma. Para mim terminar todo o mecanismo da ligação covalente, falta só uma fórmula. A fórmula molecular, que é o composto que me formou. Eu tenho 2 nitrogênio, então formou o N2, o gás nitrogênio. 3 passos, tá, gente? Fórmula eletrônica mostra os elétrons, faz o mecanismo do compartilhamento de elétrons. Fórmula estrutural plana mostra as ligações representadas por tracinhos. Nesse caso, formou uma ligação tripla, tá, gente? E ainda mostra a fórmula molecular. Também vou tirar foto se alguém não conseguir copiar, tá? Entenderam ligação covalente, gente? Alguém não entendeu? Fale agora, por favor. Estão compreendendo? Estão conseguindo me acompanhar? Não estou correndo? Vocês estão tão quietinhos? Tudo também tá de boa, professor. Tá de boa? Deixa eu só ver quem tá aí na sala, porque eu acho que entrou alguém e eu não vi, tá? Só um minutinho e a gente já segue. Eu, professor, do Vitor, entrou aí na sala. Não, mas você eu tinha colocado presença já, então acho que... Caterine, o Ian não tinha marcado aqui. Obrigado. Imagina. Gente, então seguindo o baile, só para confirmar, não tá aí o Afonso e não tá aí o Ronaldo e o Tainan. Não, o Tainan tá aí, né? Tá. Então só o Ronaldo e o Afonso que não estão aí. Seguindo o baile, gurizada, isso que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês, mostrar para vocês. O que eu fiz ali, eu vou mostrar para vocês como se a gente visse esse exemplo do quadro de uma forma 3D. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês um simulador que eu... Vocês estão enxergando a minha tela? Sim?
Ei, Ó, sei. eu vou pegar... O que eu fiz ali é isso aqui, é o gás nitrogênio, o N2. Ó, quando eu tenho de uma forma 3D, é isso aqui que eu tenho, ó. Deixa eu baixar a molécula. Ó, eu tenho uma ligação tripla entre os dois nitrogênio. Nitrogênio são as bolinhas, tá? Azul. Eu tenho uma, duas, três ligações. Uma ligação tripla entre dois átomos de nitrogênio. Ou seja, ligação pi, ligação sigma. É só para mostrar para vocês de uma forma 3D como que forma essa ligação, tá, gente? Então tem aqui, ó. Se eu fosse ver de uma forma 3D, o exemplo que eu fiz no quadro agora é isso aqui. Nós fizemos também outro composto molecular, é a água. E também, ó, vou abrir para vocês aqui. Eu tenho o oxigênio, um átomo muito maior que o hidrogênio, só simulando para vocês como que ocorreria. E eu tenho as ligações, ó. O meu oxigênio precisa compartilhar sempre, ele vai precisar de 2 elétrons, ele tem 6 na camada de valência. Ele compartilha aqui e aqui, faz uma ligação simples com cada hidrogênio. Cada hidrogênio vai fechar através da ligação do par eletrônico. E o oxigênio vai fazer as dois compartilhamentos, também vai fechar. Eu só estou mostrando para vocês como se a gente conseguisse pegar um átomo uma ligação isolada de nitrogênio, uma ligação isolada da água, o oxigênio, o gás oxigênio também é através de ligação covalente. Se o meu oxigênio precisa de 2 elétrons para fechar a sua camada de valência, estabilidade de gás nobre, ele compartilha com outro oxigênio os 2 pares eletrônicos. Assim, os 2 oxigênios fizeram 2 ligações, compartilharam, e os 2 estabilizaram, alcançaram a estabilidade de gás nobre. É isso aqui, uma ligação dupla. Se eu fosse pedir para vocês, é uma ligação, deixa eu só posicionar a molécula aqui, ligação sigma e ligação pi. Pronto, gente, é só isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem, esse simulador é gratuito, tá? Pode ficar brincando lá de montar molécula. Eu acho que nós montamos também. Deixa eu ver se tem outra aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui o monóxido de carbono. Também da mesma forma. Eu vou ter que é um composto molecular. Eu tenho várias... o flúor. Vocês vão montar isso aqui depois para mim, ó. Que é o exemplo... Deixa eu ver aqui. A letra C do slide 26. Vocês vão fazer essa ligação. Vocês vão ver que o flúor vai ter 7 elétrons na camada de valência. Então, a ligação entre eles vai precisar só de um par compartilhado. Assim, eu vou ter um compartilhamento de um par eletrônico, formando uma ligação simples, ou seja, uma ligação sigma. Se vocês quiserem, eu mando para vocês verem como que forma os compostos, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. CH4 também por ligação covalente. É como se eu tivesse isso aqui, um carbono muito maior que os átomos de hidrogênio, e eu tenho as ligações formadas, sempre por compartilhamento. O nosso carbono, ele tem a valência mais 4 ou menos 4, vai variar. Isso quer dizer que ele vai ter 4 elétrons na camada de valência, ele vai precisar de 4 elétrons para alcançar a estabilidade de gás nobre. Ele pode participar de ligação iônica ou ele pode participar de ligação covalente. No nosso caso, o metano, o CH4, ele faz ligações covalentes com 4 hidrogênios, formando essa geometria que a gente chama de tetraédrica, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês, formando 1, 2, 3, 4 ligações sigmas, compartilhamento de par de elétrons com hidrogênio. Cada hidrogênio é as bolinhas brancas e o do centro é o nosso carbono. Só queria mostrar para vocês como que se a gente pegasse as ligações separadas, como que nós veríamos, tá, gente? Se vocês quiserem, eu coloco lá no Moodle o link para esse simulador, ele é gratuito, tá, gente? E seguindo, deixa eu parar o compartilhamento aqui, abrindo a apresentação, que a gente está quase encerrando. Vocês podem fazer para mim depois. Estão enxergando a apresentação de novo, né? Sim? Sim? Não, professor. Para mim, não. Não? Tá, então, deixa eu... Acho que agora vai. Tá, agora foi. Então, só me confirme aí. Enquanto eu tava mostrando as moléculas, acho que o Afonso entrou, né? Afonso, tu entrou na sala. Se estiver aí, dá um grito aí, tá bom? Que, professor? Beleza. É porque eu cheguei agora, tava meio ocupado ali, foi mal.
Não tem problema não. Vocês farão para mim, já sabendo como que eu faço a identificação de ligação sigma e ligação pi, farão os exercícios do slide 27 e slide 28, tá? É 2 exemplos de ligações sigmas e pi. E estudem esses 2 exemplos, é uma dica lá para avaliação, tá? Vai ter só um exercício na avaliação de ligação sigma e ligação pi, tá? Por favor, não esqueçam de estudar. Então façam esses 2 exercícios e é só analisar, ó. As afirmações feitas são corretas. Eu faço 5 afirmações, dei o composto para vocês, que é o C3H1, 2, 3, 4, 5, C3H6, e já dei até as ligações formadas, tá? Já mostrei como se estivesse compartilhando todos os elétrons, já pronto. Já dei a fórmula estrutural plana e vocês só vão fazer análise de quais são as ligações existentes, tá bom? Por exemplo, entre os átomos de carbono 1 e 2, que são esses 2 camaradas aqui, existe uma ligação sigma. Existe uma ligação sigma e uma ligação pi. Então, vocês vão fazer essa análise depois de cada afirmação e vão me dizer quais são corretas. E nesse outro composto do slide 28, eu dei uma molécula e novamente vocês vão fazer a contagem. Agora é só fazer a contagem de quantas ligações sigmas tem, que são as simples, ou quando tem uma dupla, uma simples, quando tem uma tripla também tem uma. Vocês vão fazer a contagem e vão me dizer quantas ligações sigmas e quantas pi tem nessa molécula aqui, beleza? Tranquilo? É bem fácil, tá, gente? Faça com calma e depois eu mando a resolução para vocês. Para encerrar a aula de hoje, acho que se não me engano é o último conceito da aula, se eu não me engano, são ligações metálicas. Nós chegamos em 1 hora de aula agora, então como eu falei para vocês vai ser 1h15, tá? Não mais que isso. As ligações metálicas, elas são muito presentes no nosso cotidiano. E eu tenho, por exemplo, aqui, eu mostrei para vocês um GIF animado lá no início da apresentação, mas aqui já uma imagem parada. Eu tenho vários cátions, que são as bolinhas vermelhas, ou seja, íons positivos, que são mantidos atraídos ou unidos por uma nuvem de elétrons, que são as bolinhas azuis. Tá, gente? As ligações metálicas, elas formam as ligas metálicas no nosso dia a dia, que são essa união entre os metais. E aí vai, por exemplo, o bronze, o aço inox, o platinite, que é aquela parte da lâmpada que enrosca, o ouro 18 quilates, ele é uma liga metálica, você não tem o ouro puro numa aliança, por exemplo, porque o ouro ele é em pó, ele é muito maleável, então você tem uma liga, numa aliança, por exemplo, numa joia, você tem uma liga de ouro com a prata, com o cobre, com o bronze, enfim, com outros elementos químicos, não o ouro puro, tá, gente? Então, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, eles têm características específicas e por isso são muito utilizados no nosso cotidiano. Já para encerrar, só mostrando para vocês alguns pontos, como a maioria dos metais, quando a gente está falando de metais, eles são sólidos a temperatura ambiente, tá bom? 25 graus sólidos, apresenta uma cor cinza e brilho característico. Aí tem algumas exceções, por exemplo, o ouro, que ele não tem essa cor. O mercúrio, ele é um metal que ele não é sólido a temperatura ambiente, ele é líquido, são algumas exceções. Mas a maioria é sólido e apresenta uma cor cinza e o próprio brilho característico, tá, gente? Vocês podem depois, eu trago mais a título de curiosidade pra gente, essa questão das ligas metálicas. E, gente, para encerrar, eu acho que é o último slide, deixa eu ver, isso. Para encerrar, eu trago o que a gente já combinou no começo da aula, o nosso próximo cronograma. A aula de hoje é a nossa aula aqui, a aula de número 6, 4/9, síncrona. Semana que vem, às 2 horas, também uma aula de mais ou menos 1 hora no máximo, então das 2 às 3, 13h15, que vai ser uma revisão geral. Aí eu vou abrindo o slide, vou usar o quadro bastante na próxima aula, então fique bem atento. Já começa a aula de quarta-feira que vem com um caderno para anotar algumas dicas importantes, já vai me acompanhando com isso. E já vai estudando, não deixa para estudar lá no final, tá, gente? Fiquem ligados, qualquer mudança no cronograma eu aviso vocês, mas a princípio semana que vem está mantido. A nossa avaliação na sexta-feira de manhã. Por favor, reserve um tempo das 9 da manhã às 11h30 da manhã, que vai ser o horário que vai estar disponível a avaliação no Moodle, tá? Para acessar o Moodle, acessar o questionário e resolver a avaliação.
2 horas e meia, tá, gente? Para todo mundo ter tempo tranquilo. Já começa a avaliação com lápis, com a calculadora para fazer os cálculos. Então fica bem tranquilo, vai ter tempo. Serão 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, não fiquem preocupados. E lá no dia 16/9, que talvez nós vamos antecipar essa aula para segunda, tá? Daí seria, deixa eu pegar o calendário aqui, segunda-feira, setembro, talvez a gente antecipe essa aula do dia 16 para o dia 14, tá? 14 de setembro, mas daí eu aviso vocês se a gente antecipar essa aula, que daí a gente já vai organizar os seminários. Eu peço também que você já comece a se organizar no privado, aí quem tem amizade com os colegas, já se organizar em duplas. Nós estamos entre 17 na turma, então a gente vai ter pro seminário 6 duplas, aliás, eu tinha separado ali, mas se eu não me engano são 8 duplas, enfim, a gente vai ver os temas certinho, eu não sei quantos temas eu separei, acho que são 7. Então a gente vai organizar em duplas e trios, tá? Vai ser seminários. Aí, na primeira aula já da segunda parte do conteúdo, eu já vou deixar vocês com o tema do seminário, tá? Já no começo, seja aqui dia 16 ou seja dia 14, eu já vou sortear os temas do seminário, por isso que na aula após a avaliação já estejam com as duplas ou com o trio definido, tá, gente? Por favor. Para complementar essa aula teórica, tem os podcasts, para quem ainda não escutou, o que eu falo na aula está gravado em podcast. Eu acho que o podcast ficou bem bacana. Eu gostei de gravar, mesmo que a minha voz não colabore muito, mas achei o podcast bem bacana. Coloquei umas trilhas sonoras para dar uma quebrada naquela coisa maçante de conteúdo. E também os vídeos com o auxílio de exercícios, enfim. E para encerrar a aula de hoje, eu peço que vocês ainda não saiam, a gente já vai encerrar. Deixa eu só abrir o Webex aqui. 1 minuto. Deixa eu compartilhar minha tela lá do Chrome, só para mostrar uma coisinha para vocês. Compartilhar conteúdo. Pera, só um minutinho aí, gente. Eu quero ver se eu tô com o mudo. Ah, tô com o mudo aberto. 1 minuto, vamos lá. O Webex ele não permite mudar a tela, então eu preciso abrir já na tela que eu quero mostrar para vocês. Gente, no nosso Moodle, tudo que eu falei hoje está aqui já na nossa aula 5 e 6, apresentação teórica. Os links para o podcast, gente, é só clicar, ó. Clicou, já vai abrir uma nova... Deixa eu... Expirou meu login. Já vai abrir uma nova aba lá, vai levar vocês para o podcast lá, que são esses 3 podcasts. São curtinhos, tá? Questão de 11 minutos. Esse aqui é ainda mais curto, que é a ligação metálica. Então, escutem, vai ser bacana. Se você vai fazer um exercício, vai fazer uma caminhada, já vai escutando, vai sair, vai escutando, coloca o fone de ouvido. Para a aula 5 e 6 também tem um vídeo, que é o que eu fiz no quadro hoje na nossa aula, eu faço no vídeo. Eu vou fazer no vídeo uma resolução de exercício. Gente, eu tento fazer que fique uma linguagem bem fácil de vocês compreenderem, tá bom? Para que vocês consigam acessar e entender, como se a gente estivesse ao vivo. Então, eu espero que vocês estejam compreendendo a minha forma de trabalhar dessa maneira remota. E já quero pedir desculpa, gente, porque eu sei que nada é perfeito, tá? Se alguém não estiver conseguindo me acompanhar, eu peço desculpa. Estou tentando fazer da forma didática da melhor maneira possível. E sei que não é fácil. Tem dificuldade de sinal, tem dificuldade de acompanhar. Eu sei que química não é fácil. E dessa forma remota é ainda mais complexo, gente. Então, eu estou tentando gravar vídeo, podcast. Esse vídeo eu gravei à noite, talvez, então acho que a imagem não ficou tão clara, mas dá para enxergar bem o quadro. Então, assistam esse vídeo depois. E ainda, eu coloquei aqui no Moodle, coloquei para a aula de revisão, vocês precisam me resolver essa lista de exercícios aqui, ó, atividades extras das aulas 7, que é a revisão. Exercício só sobre ligação química. Vocês enxergam a minha tela do Chrome quando eu mudo a aba? Sim? Ou não? Tá na lista do exercício. Ah, beleza. Então, esses exercícios é só sobre ligações químicas. Cara, por favor, resolvam, é bem tranquilo. Eu vou mandar a resolução em vídeo também.
Amanhã eu vou gravar a resolução da mesma forma que eu gravei do questionário, eu vou fazer a resolução, vou mandar para vocês, mas tentem fazer. Ó, e atentem especialmente no nosso Moodle, ele tem alguns recursos limitados, não tem como mostrar. Eu pedi para vocês me mostrarem, por exemplo, o mecanismo dos 3 passos de ligações. Mas eu vou pedir aqui, ó, indique o composto químico resultante dessa ligação. Vou dar 2 elementos qualquer, com número atômico qualquer. Dica para resolver a 6 e a 7. Um elemento químico X de número atômico 20 realiza ligação química com elemento químico Z. São genéricos, tá, gente? De número atômico igual a 15. Eu vou ter que pegar o número atômico deles e ver quem eles são na tabela periódica. E através de quem eles são na tabela periódica, eu vou conseguir resolver. É uma dica para mim conseguir esse exercício. Prestem atenção. Vai ter 2 exercícios muito parecidos com esses aqui na avaliação, tá? E atentem que eu também vou tirar mais um exercício, provavelmente de marcar também dessa lista ou parecido com esses, tá bom, gente? Eu acho que o que eu queria mostrar para vocês era isso. Espera aí que eu... Um minuto. Deixa eu parar o compartilhamento. Eu acho que era isso. Deixa eu dar mais uma conferida no Moodle. Ah, só mais uma coisa. E aí eu juro que encerro a aula, que eu já falei demais. Fechamos 1h15, que era o tempo limite. Como eu falei para vocês, era só uma revisão das nossas aulas assíncronas. Aqui, ó, tarefa 2. Por favor, não esqueçam de fazer. Quem ainda não está se achando com o Moodle, gente, eu estou organizando bem separados os itens para você não se perder. Lista de exercício, aqui estava a lista que vocês vão ver, o questionário em PDF para você baixar e estudar, o vídeo com a resolução vai encaminhar lá para o YouTube também. A tarefa 2, vocês já estudaram ligações químicas, vai ficar muito fácil de fazer. Eu trabalho, faço uma apresentação da questão de memes da internet, que às vezes você está mexendo lá no Facebook ou no Instagram, aparece algum memezinho. Então, eu dei 2 imagens e peço para vocês me explicarem qual a relação dessas 2 imagens com as ligações químicas. Aqui está o formulário, ó. Baixe esse formulário, ó. Preenche ele, dou todas as dicas aqui, ó. Envie a resposta utilizando o formulário em Word, não exceda 2 páginas. Ah, me emocionei e escrevi 3 páginas, não tem problema. Preferencialmente não exceda 2 páginas. Para criar suas respostas e argumentos, estude as características das ligações químicas e a resposta individual entra lá na participação. Esse é o... Deixa eu mudar a tela de compartilhamento aqui. Eu acho que vocês não enxergam. Um minuto aí. Aqui, gente, ó. Esse é o formulário em Word para vocês responderem. Então, baixe esse formulário, coloca seu nome aqui e escreve a tua resposta aqui até 2 páginas, tá? Se passar, não tem problema. Acredito que não vai passar. Sejam objetivos, estudem a aula teórica, estudem os podcasts e vai ser bem bacana. Eu acho que vocês vão conseguir resolver e me enviem até o dia... Não esquece, até quarta-feira, dia 9 ao meio-dia. Quarta-feira é a nossa revisão à tarde, ou seja, na revisão à tarde já vai estar fechada a tarefa. Vale nota de participação. Pelo amor de Deus, essa nota de participação é muito importante, tá, gente? E para que vocês entendam, encerramos a nossa aula de hoje. Eu só queria ver se eu mostrava para vocês, eu acho que eu já defini os pesos, tá, gente? De quanto vai valer a lista de exercício, de quanto... Ah, já defini. Como eu sou bem aberto com vocês, já vou compartilhar com vocês quanto vale cada ponto da nossa avaliação. Aqui, ó. A nossa participação vai valer 2 pontos na NP1. A lista 1, que todo mundo respondeu, todo mundo já tem 2 pontos na NP1, tá? Toda a galera respondeu, os 17. A participação, por enquanto, está em 1, 2, 3, 4 tarefas, 4 atividades que vão entrar aqui. Então, quem tiver feito as 4 atividades, ou 5, eu acho que serão 6, eu acho, no total. Quem tiver os 6 códigos aqui vai ter 2 pontos, senão a gente faz a proporcional. A lista 2, que daí eu vou corrigir, vai ser avaliativa, vai valer 3 pontos, eu vou corrigir o que vocês acertaram e o que erraram. Mas também, da mesma forma, tá, gente? O seminário, cara, esse seminário vai ser muito importante, vai valer 3 pontos, tá? Essa é a NP1, esses 4 instrumentos avaliativos.
A NP2 é 2 avaliações, cada uma com 50%, cada uma valendo 5 pontos, então na nota da NP2. Entenderam essa... Eu ainda não compartilhei a tabela com vocês, porque eu fico editando ela constantemente. Cada atividade tem que editar. Oi? Alguém falou? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham de avaliação... Ah, professor, quanto vai valer o seminário? O seminário será sobre funções orgânicas. Se eu não me engano, eu já até separei os temas. Eu estava estudando no final de semana passada quais funções orgânicas eram mais comuns na agricultura ou na pecuária, e justamente para ter um contexto com o conteúdo de vocês, com a profissão futura de vocês. Então, gente, encerramos a aula de hoje. Fechamos em 1h15, 1h20, como nós havíamos combinado. Eu quero agradecer a todos pela presença, desejar assim, um bom final de semana a todos. Testou com Química, ficou atividades no slide, ficou a lista com 7 atividades. Quarta-feira a gente dá uma retomada em todo o conteúdo, toda a primeira parte. E na outra semana a gente começa a parte 2 do conteúdo. É um pouco mais complexa, é um pouco mais chatinha, por isso foca bem para estudar agora nessa primeira parte, para não ficar dependendo de muita nota lá na segunda avaliação da NP2, tá? Foca agora, que o conteúdo é mais acessível, tem bastante recurso para estudar, slide, podcast, vídeo. Eu estou tentando ser, como eu falei para vocês, o mais didático possível para não deixar você sem amparo, para que vocês não se sintam sozinhos, tá? A gente não está juntos fisicamente, mas nós estamos juntos virtualmente. Eu quero estar sempre com vocês, acompanhando o desenvolvimento de vocês, tá, gente? Então, qualquer dúvida, eu estou respondendo todo mundo que me escreve. Às vezes demora um pouquinho mais, que eu estou fazendo uma coisa ou outra, mas quase que eu respondo quase que ao mesmo tempo. Todo mundo que está me escrevendo sabe. Não fiquem com dúvida, faça o exercício agora. E se surgir alguma dúvida ao longo da resolução, me escrevam. Eu estou aqui para ajudar vocês. Desejo então a vocês um bom final de semana. Estudem Química, achem um tempinho para amar, para se divertir e também para estudar um pouquinho de Química, tá? Sextou, tenham todos um bom final de semana. Nos encontramos novamente de forma síncrona na segunda-feira, aliás, na quarta-feira à tarde. A gente faz a revisão e sexta-feira que vem a nossa avaliação. Gente, bons estudos, bom final de semana. Fiquem todos bem e se cuidem, tá? Até logo. Então está encerrada a nossa aula de Química 1 de hoje.